tarde, gente. Ariel Luiz aqui do Transmission. Com uma convidada para lá de especial é a doutora Laura Teixeira, delegada da Polícia Civil de Goiás. É um prazer te ter aqui, doutora Laura. Espero que a gente consiga desenvolver esse bate-papo de forma bem leve, mais informativa para as mulheres trans ou cis conhecerem um pouquinho mais da Lei Maria da Penha, dos seus direitos, e da questão da violência também. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, obrigada pela presença de quem está assistindo a gente, acompanhando também. Eu vou abrir agora para a senhora falar um pouquinho. Então, muito obrigada, doutora. Tá, ok. Muito obrigada, Ariel, pelo convite, pelo carinho aí, pela atenção, por ter considerado o meu nome para chamar para esses esclarecimentos. Eu sei que tem muita gente capacitada, então quando a gente é pensado, né, é sempre uma gratidão muito grande. E assim, eu quero dizer que eu estou à disposição para esclarecimentos a você, esclarecimentos a todos que estão participando aqui do evento. Me apresentando, eu sou delegada de Polícia Civil, já faz mais de 10 anos aqui no estado de Goiás. Eu sou uma mulher trans e, assim, já fiz a minha transição há bastante tempo, assim, já iniciei a minha transição há bastante tempo. Eu assumi enquanto Laura em 2013 ou 2014, assim, a gente vai perdendo tempo, né? Vai passando, acho que foi lá por volta de 2014. Estamos aí na luta e estamos aqui também à disposição para qualquer esclarecimento, para esse bate-papo, que tenho certeza que vai ser bastante fluido. Muito obrigado, doutora. Conta para a gente como que foi essa decisão de finalmente colocar a Laura para fora. Conta para a gente um pouquinho sobre isso. Como que era antes? Quais foram os desafios? Como a gente estava falando agora há pouco, né, já reforçando, a questão... Ariel, você sabe como é, porque você também, enquanto mulher trans, você sabe que é uma questão, assim, que parece que a gente, quando nasce e vai crescendo, tem um botãozinho lá, assim, um microfonezinho dentro da cabeça que fica falando: ó, a coisa não tá legal. Aí você olha para a irmãzinha, para a priminha, para as amigas e fala: pô, cara, eu tô do lado errado, eu devia estar do lado de lá. Só que a gente vai levando, igual é o meu caso, que aguardei até os 33 anos para me assumir enquanto mulher trans. Então, assim, eu passei toda a minha vida enquanto homem, casei, tive filho, tenho 2 filhos lindos e maravilhosos, que inclusive moram comigo, né? A mãe dos meus filhos, minha grande amiga, nós temos uma tremenda amizade, estamos juntas todo dia, e, assim, a vida foi passando. Aos 33 anos, eu me dei conta de que seria uma iniciativa no sentido de me assumir enquanto mulher trans, porque chega um momento que você percebe que a oração ela é insuficiente, assim, porque você não começa a ver resultados práticos a partir dela. Então, assim, você fala, cara, eu tenho que tomar alguma iniciativa, porque se eu for ficar esperando a intervenção divina, assim, Deus age de outros meios, né? Não é fazendo esse tipo Mágica. de intervenção. Mágica não é o trabalho dele, é diferente. Então, assim, por mais que a gente tenha fé, a gente tem que ter essa consciência, abaixar um pouco a vaidade e entender, não, aquilo que eu quero, que tem que perseguir sou eu. E assim, dentro dessa percepção que a gente chega com a maturidade, né? Eu comecei aos 33 anos, acho que 32, acho que foi aos 30 anos, na verdade, foi um processo, né? A gente sabe que o processo não é uma coisa assim imediata. Acho que por volta dos 30 eu já comecei com hormonização, aquela questão de emagrecer, uma loucura. Eu fiquei um ano inteiro da minha vida usando espartilho. Não sei se você chegou a adotar essa prática. Só sinto, espartilho ainda não.
Não, esse partilho, cara, hoje me é proibida essa prática porque eu tive uma trombose, assim, a questão do hormônio eu deixei de controlar por um tempo, aí adoeci. Então agora eu tô assim restrita em muitos sentidos, mas assim eu fiquei por um ano inteiro dormindo, sabe? Eu ficava 24 horas, tirava para tomar banho. Aí ficava com aquele trem me prendendo, uma coisa assustadora. Daqueles Então, de depois amarrar, doutora? É daqueles de sim, amarrar? Meu Deus! sim, eu tive a experiência de uma mulher do século XIX. Meu Deus! Isso eu posso dizer com, não sei se com orgulho, mas a gente faz cada coisa, né? Assim, mas é tanta coisa que a gente vai fazendo. Então, assim, eu fui fazendo todos esses procedimentos. Aos 33 me assumi, já delegado de polícia na época, me assumi e, assim, na Polícia Civil eu tive uma recepção incrível. Aí, assim, eu percebi que eu estava na melhor instituição, né? Porque foi, assim, uma recepção muito, assim, gozei de ampla aceitação entre todos os colegas com os quais me relacionei, assim, raríssimas exceções, é claro. Doutor, uma E, pergunta em relação a isso. A sim, senhora acha que pelo fato de ser uma mulher trans, teve uma facilidade maior na polícia? Porque a gente ouve falar dos homens gays, né, que sofrem demais com os colegas. E também pelo fato da senhora ser delegada, talvez, ou há mais respeito por isso. A senhora acha que tem a ver ou é, não? Ariel, assim, é difícil eu falar que, assim, atribuir a um mérito meu essa aceitação que eu tive, porque, de fato, eu ostento um cargo que remete a uma autoridade, né? Sim. Que traz em si uma certa autoridade. Então, assim, eu acho que seria prepotência falar, não, é porque eu consegui lidar direitinho com as situações. Mas, assim, eu tenho como princípio absorver as situações, manter a calma e, assim, entender que as pessoas pensam diferente, entender que quem, às vezes, está com comportamento de ódio é um irmão, que não está esclarecido momentaneamente e merece sempre o perdão. Então, assim, eu acho que a atitude ajuda muito nesse sentido. Então, eu acredito que, assim, o cargo, sim, com certeza, possa ter tido alguma influência na melhor aceitabilidade da minha decisão, Uhum. mas também, assim, eu sempre acredito que a postura é muito importante para nós que somos LGBT de uma maneira geral. Ela é muito importante porque, assim, a gente vai seguindo assim, os ensinamentos de Gandhi, né? Assim, a busca pela paz, a busca pela aceitação, a busca pelo respeito e evitar retribuir os males da maneira que eles vêm, porque senão a gente vai estar só replicando algo que não é nosso. Uhum. Então, eu acredito que, assim, isso tenha algo a ver com o sucesso, com a felicidade. Às vezes, eventualmente, a maneira que eu percebi determinadas situações também, que poderiam eventualmente ser situações ruins e eu não as percebi como tal, né? Porque a maneira que a gente se relaciona, a gente percebe e absorve aquilo que vem, Uhum. também influencia bastante. Mas, assim, igual eu falei, eu assim, também tem a questão o evento delegada, né? Que ajuda bastante, mas assim, eu acredito também que muito tem a ver com nós mesmas, como nos posicionamos, nos portamos e nos colocamos diante do que se nos apresenta. Ah, que bacana saber disso. Assim, eu fico muito contente que há esse ambiente, né, na polícia que a gente nem imaginava, né? Eu lembro, eu estou te falando isso porque eu lembro enquanto eu fui homem gay, enquanto eu vivi como homem gay, de colegas da polícia que sofriam por serem gays e tudo mais. E aí ver uma delegada trans, uma mulher trans, é maravilhoso isso. Estou Sim, muito feliz de poder contar a sua história, de estar aqui com a senhora. Chamo de senhora ou você? Me desculpa. Como que você prefere? nosso papo é Você. informal. Tá bom, você então, doutor. É, eu acho que a gente podia aproveitar, e eu acho que surgiu uma deixa aí, Laura, para a gente falar sobre a mulher, né? Sim,
você não percebeu nenhum tipo de violência, assim, no sentido de preconceito, de fofoca, de algumas coisas, enquanto mulher trans, aí dentro da Olha, corporação? na verdade, eu percebi até demais. É como eu te Sim. falei, a postura, né? A postura acaba conduzindo a situação no que eu entendo ser a melhor maneira. Mas sim, já percebi, já fui tratada no masculino, já houve deboche. Em audiência judicial, promotor, assim, eu estava sendo tratada no feminino de um caso que eu tinha investigado. Aí, quando viu que o relatório tinha assinado enquanto homem, o promotor começou a me tratar pelo nome de homem, por senhor. Teve esse tipo de situação, aconteceu bastante, sabe? Mas são coisas que, assim, na hora a gente chora, chega em casa ruim, mas é justamente esse tipo de situação que vai ajudando a gente a amadurecer e a Uhum. perceber a vida de uma maneira diferente e a tentar ser uma pessoa melhor, né? Então, assim, já tive sim, claro. Isso foi, assim, se eu fosse contar, eu tinha que ter uma lista. A gente ia perder toda a nossa conversa só relatando as situações. Mas, assim, quando eu falo, eu fui muito bem recebida, é porque teve sim uma recepção muito boa por parte de muitas pessoas. E teve uma recepção não tão boa por parte de outras pessoas, né? Entendi. Tinha gente que passava, nem olhava na cara, nem conversava. Sim. Então, assim, a gente ora pela pessoa, assim, fala, não, é meu irmão, eu amo, né? Porque é um padrão que a gente tem que ter, assim, saber que a gente assim, vem da mesma origem, assim, a depender. É claro, cada um tem seu credo, a gente sempre tem que respeitar, mas dentro do que eu acredito, nós todos vimos da mesma origem e assim Hum. vamos eventualmente para o mesmo lugar, estamos todos nessa busca por perfeição e essa vida que a gente está vivendo é uma provação que a gente tem que passar de cabeça erguida. Quando terminar, a gente vai ver lá se deu tudo certo, porque a gente também não sabe como é que é, se a gente está certo ou está errado, né? Vai ter que esperar Exatamente. um pouco para saber. O que a gente sabe é que só tem essa vida para viver, né? De certeza que a gente tem, é que só tem isso aqui que está acontecendo agora. Eu costumo Isso que nos dizer, faz assumir a transexualidade enquanto mulher trans, né? sim, sim, É essa certeza. A gente tem a certeza e tem a crença. A certeza nos faz assumir. exatamente. Eu costumo dizer para as minhas meninas, quando elas estão tristes, minhas meninas são as candidatas, tá, ao concurso. Bom. Me sinto mãezona delas todas. É a coisa mais linda, doutora. As meninas tudo novinha e tendo bagagem para contar, história para contar, coisa que eu demorei tanto tempo para viver, elas estão vivendo agora. É muito lindo, a gente fica emocionado. Mas eu costumo Sim. dizer que todas elas sofrem com transfobia, com violência e tudo mais. E eu costumo dizer que Deus nos deu a oportunidade de viver uma vida assim, que as pessoas cis não têm essa vida. Nós temos a oportunidade de transmutar a carne, né? De tirar o que está dentro e passar para fora. As pessoas estão preocupadas com conta, com cartão, com não sei o quê, com não sei o quê, e a gente está preocupado com nossa essência. Então é muito lindo isso que a gente está vivendo. Aí quando eu falo isso, elas ficam todas mais calmas, mais felizes. Mas eu, mas, Sim, isso é verdade demais. eu acho que a gente tem que começar a pensar que nós somos pessoas especiais, sabe? Talvez até escolhidas. E para trazer esse amor e essa magia, né? Quando a gente falou lá no começo sobre magia, eu vou te contar uma historinha rapidinho de quando eu era criança, porque eu Claro. sabia que eu era uma mulher trans de criança. E Nós era todas. muito, e era muito feminina, muito delicada, e as crianças chegavam para mim e falavam, você é menina ou menina? E aí eu queria falar menina, mas minha mãe não deixava, e minha mãe... Aí eu lembro que eu vi alguma coisa de simpatia, assim, não lembro, filme, alguma coisa, magia, que se passasse por debaixo do arco-íris, trocava de sexo. Sim, sim, eu também. Aí eu aprendi a fazer arco-íris com a mangueira e o sol. Então Eu eu ficava igual também. louca tentando passar debaixo do arco-íris. Será que todas? Porque eu também, exatamente desse jeito. Eu aprendi na Isso, revista da Turma da Mônica que tinha essa história que de passar por baixo do. do Ou, arco-íris. ou tesoura, então tinha a questão da troca de sexo.
É claro que isso foi o que me interessou, né? Então a gente ficava brincando com mangueira e ficava passando por baixo, deu certo? Não. Ai, que maravilha. E ó, eu lembro quando as pessoas falam assim, ah, mas como você sabe que é desde que você nasceu? Desde que eu me entendo por gente, porque eu lembro que eu queria usar o banheiro, fazer xixi sentada no banheiro, era no jardim de infância, e tinha um banheiro que era de todo mundo, era uma casa, e banheiro para todo mundo. Só que a professora levava os alunos para o banheiro. E eu queria fazer xixi sentada, a professora não deixava. E aí eu parei de ir ao banheiro e comecei a fazer xixi na calça, porque eu não Ah, queria fazer xixi em pé. Então, assim, nossa, a gente vê que não é uma coisa, primeiro, que não é essa de escolha, a escolha que a gente tem de aceitar ou não, né, doutora? sim. E viver a vida que a gente tem para viver. Foi isso que eu aprendi durante esse tempo todo. Nossa, que legal, que legal. São privações que assim são impostas a gente. Quando a gente é criança, a gente ainda tem muito essa questão do alheio, né, que nos tolhe daquilo que a gente quer fazer. Mas isso assim remete mais uma vez a assim a minha crença vai cada vez se tornando mais firme no sentido de que a gente começa isso aqui com uma missão já. Sim, Eu acredito que a gente veio desse jeito, não foi à toa, sim, né? Então tinha que passar por isso e assim o fato e não sei se com você foi a mesma coisa, mas também antes de assumir, de aceitar e de expor ao público, assim, eu era pelo menos uma pessoa muito pior, sim. assim. Eu sei que ainda tem muita coisa para melhorar. A pessoa pode olhar e falar, pô, então isso aí é o melhor, mas assim, acredite, já foi pior. Então, Ai, doutor. então, assim, a gente assim, vai vendo que assim, são provações que a gente tinha que passar. Eu acredito Sim. que não dá para ficar triste por o erro biológico. Eu acho que a gente tem que aproveitar e fazer disso, né, faça do limão uma limonada. Exatamente, exatamente. Quando eu falo com as meninas também que estão vivendo a situação de ser olhada, ser apontada na rua, isso acontece comigo todos os dias. Tá? Todos os dias alguém troca o meu nome. Está escrito Sim. Ariel Luiz, a pessoa está vendo que é Ariel Luiz, mas me chama de Ariel Luiz. Isso me mata de raiva. Mas acontece Não sim, quase, permita, quase que não diariamente. permita. Ou então, o Ariel, eu ainda passo por isso também, o Ariel. Mas, enfim, a gente passa por isso, acho que sim, tem um motivo, e a gente tem que descruzar os braços, eu acho, doutora, que foi o que eu fiz, e fazer alguma coisa, e tentar criar um mundo melhor, entendeu? Nosso corpo é um Sim, corpo político, não adianta. A gente tem que transformar esse corpo sexualizado num corpo que tem voz e que merece ser ouvido, né? E aí, isso, eu estou trazendo um gancho para a gente falar um pouquinho, doutora, da questão da Maria da Penha, da Lei Maria da sim. Penha. É uma coisa super importante, atualmente, recentemente, né, o STJ, o STJ, STJ. é, Uhum. A decidiu sexta turma do STJ. sim, que isso poderia ser aplicado a mulheres trans. Mas eu lembro, não sei se isso procede, que antes dessa decisão isso já acontecia, que assim a vítima ela tem que se identificar como do gênero feminino e o agressor não pode ser do sexo ou pode. Olha, essa questão, ela, assim, eu vou explicar de uma maneira. Tem colegas que eu sei, policiais, a minha irmã eventualmente deve estar aí, que ela Uhum, também é advogada, auditora do Tribunal de Contas. Então, uhum, assim, mas assim, vou explicar de uma maneira que eventualmente seja mais simples para decidir, para entender. Cada juiz, dentro do território nacional, e aí são milhares de juízes, ele tem uma fatia do poder de decidir as causas que são colocadas perante o Estado para serem decididas. Aí isso a gente chama de jurisdição. uhum, E é, esse juiz ele tem uma autonomia de interpretação da lei uhum. e de decisão daquilo que é colocado diante dele para decidir. Nesse cenário, cada um desses juízes
pode fazer uma interpretação diferente de um texto de lei. Então, a gente tem tanto juízes quanto as interpretações possíveis. E o Poder Judiciário, ele é dividido de uma maneira em que já o sistema, vislumbrando essa grande possibilidade, na verdade, a realidade que é essa contradição de opiniões entre os magistrados, criou um sistema que é assim, de recurso das decisões dos juízes. Então, assim, você tem, inicialmente, quando a sua demanda chega para o Estado, ela é colocada diante de um juiz singular, o único juiz que vai avaliar o caso, decidir, e feita essa decisão, se dentro de determinado prazo, já estabelecido pela lei, não acontecer uma reclamação ao órgão superior, que é o tribunal, essa decisão se torna imutável. É o que a gente chama de coisa julgada, e se a gente for ver lá no artigo 5º da Constituição, é um dos direitos fundamentais que todos nós temos. Se tem um trânsito em julgado a seu favor, isso aí não muda, está garantido. Discordando da posição do juiz, o fato é levado a um tribunal. Aqui no Brasil, o tribunal já não é mais um juiz, é um conjunto de juízes, chama-se colegiado. Eles emitem decisões que não se chamam sentenças, chamam-se acórdãos, porque são decisões feitas por um grupo. Assim, aí você discordou, se apresenta para um tribunal e fala, eu discordei desse juiz. Então, Ariel, dentro da questão dessa decisão, ela é importante porque nós temos 4 níveis de decisórios dentro do nosso sistema judicial. A primeira instância, que é formada pelos juízes singulares. Você não concordando, você vai reclamar para um tribunal do seu estado, são os diversos tribunais de justiça, ou se for causas federais, os tribunais federais, causa eleitoral, os tribunais eleitorais, e por aí vai. E, assim, se por acaso você não concordar com esse segundo colegiado, com esse primeiro colegiado, assim, que estava reavaliando a decisão do juiz de piso, você vai reclamar para outros tribunais. Aí tem 2 tribunais. A gente tem o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e o STF, que é o Supremo Tribunal Federal. A divisão de atribuições desses tribunais diz respeito à matéria. O tribunal resguarda a Constituição e o STJ resguarda a lei. Quando esses tribunais, STF e STJ, decidem, algumas vezes as decisões vinculam os juízes de piso. Vale como se fosse uma lei. Ou seja, assim, mas nem sempre vincula. Então, assim, tem precedentes, existem decisões que servem como norte, mas mesmo não vinculando os juízes do piso, as decisões dos tribunais, elas servem como uma orientação. Entendi. O que a gente tem nesse caso é uma decisão de turma, porque, assim, eu falo decisão de turma pelo seguinte, porque eu não quero adentrar muito em aspectos técnicos para não dificultar a explicação, mas, assim, o tribunal, ele também se divide em uma série de grupinhos de ministros, o STJ, no caso, os tribunais estaduais em desembargadores e os tribunais superiores em ministros. Quando uma turma decide em determinado sentido, já tem uma orientação de como o tribunal vai decidir tudo que chegar lá. Os juízes atentos a isso vão todos adequar a decisão deles, podendo ainda manter a sua independência funcional e decidir diferente. O que a gente tem é um precedente persuasivo. A gente tem uma decisão que já indica a orientação do tribunal, mas ainda não chegamos no vinculado. Entendeu? Então, assim, essa decisão ela é muito importante, porque a gente sabe que lá em cima a gente já tem guarida. Entendi. E as nossas questões, assim, enquanto mulheres, dentro de uma relação íntima de afeto, familiar, ou então de coabitação, se por acaso a gente for vítima de violência doméstica, a gente já sabe que a tendência lá no STJ é que a Lei Maria da Penha se aplique a nós. Entretanto, isso ainda não é algo que a gente tem como garantido no juiz de piso. Então, a gente pode ainda ter problemas nesse sentido. Entendi. Você falou no começo a questão de se você se autodefine, então você tem que ser tratado como mulher.
Isso, ou então homem, você é tratado como homem, ou então é tratada como mulher, a depender da sua autodefinição. Isso foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal em outro assunto. A questão de casais homoafetivos poderem adotar também foi decidido em outro assunto. Então, assim, são diversos assuntos que foram sendo decididos pelos tribunais, e esses que eu falei, a questão da autodefinição do gênero e do nome, assim, dentro da questão de nós trans, a questão da adoção por casais heteroafetivos, esses são precedentes vinculantes, ou seja, o juiz de piso já é obrigado a segui-los. Então, assim, agora, a questão da Lei Maria da Penha, a gente ainda está numa situação que a gente fala incipiente. Tem uma primeira decisão que indica a orientação do tribunal, mas ainda não chegou nesse ponto de ser vinculante aos demais juízes. Então, assim, eu tenho medo de ser técnica demais. Não deu para entender. O que eu queria saber é o seguinte, em relação à polícia. Por exemplo, Sim. quando você liga para o... Acho que é o 180 que liga, não é isso? 190 é a polícia militar, no caso, né? E 180 é para a questão de proteção à mulher, né? Para denunciar. São é isso? denúncias ao Ministério da Justiça, já em nível federal. Uhum. Isso. Então, assim, quando nesse momento existe algo diferente do que está acontecendo, por exemplo, eu chego numa delegacia da mulher, eu, Ariel, mulher trans, e falo que estou sendo vítima de violência doméstica. A Lei Maria da Penha se aplica para a mim naquele momento e só depois pode ter essas discussões na questão, na esfera judicial, ou não se aplica? Aqui, ó, você já abordou um tema importante, que agora a gente está na fase administrativa, que é a fase extrajudicial. Essa fase administrativa, que é a fase policial, ela fica vinculada a esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça a partir do momento em que o precedente se torna vinculante. Ainda é persuasivo. Só que existem orientações das diversas polícias, e a Polícia Civil do Estado de Goiás, assim, ela se orienta pelo entendimento que a mulher trans é sujeito de direitos da Lei Maria da Penha. Essa é uma interpretação que é bem firmada na nossa polícia. Pode haver um ou outro, assim, uma ou outra voz discordante, mas se houver alguma reclamação administrativa dentro dos órgãos de revisão da própria polícia, isso chega e é decidido no sentido de aceitação e aplicação da Lei Maria da Penha às mulheres trans. Até porque, já tendo esse precedente, a nossa polícia ela é muito caxias no que diz respeito à questão de aceitar as decisões judiciais. Então, assim, já temos uma decisão, isso já serve como forma de orientação. E outra coisa boa também é que o meu convite, que foi feito pela, inclusive, doutora Letícia, que está participando da conversa, na época que ela era delegada-geral adjunta, foi justamente para que eu integrasse dentro da Polícia Civil a administração, a assessoria, um órgão de assessoria da Polícia Civil encarregado justamente desse tipo de decisão. Ou seja, se tiver uma dúvida nesse sentido, é bem capaz que caia na minha mão para decidir. Então, assim, não tem erro. A gente vai... Temos sócio aqui em Goiás. A gente vai atender as mulheres trans enquanto mulheres, que é, inclusive, em respeito à nossa orientação. A gente busca sempre... Assim, a nossa polícia, a gente tem uma lei orgânica, e lá no artigo 3º, inciso 1, o primeiro inciso fala: a Polícia Civil se pauta pela observância irrestrita dos direitos humanos. Isso é uma questão de direitos humanos, então a gente sempre está dentro desse parâmetro interpretativo. Aqui em Goiás pode ter transtorno, mas assim, não tem que ter o medo de reclamação. Temos um grupo especializado para esse tipo de questão. A pessoa pode eventualmente procurar o GEACRE, que é um grupo especializado no atendimento às vítimas de intolerância religiosa, racial, de gênero, e deduzir essa reclamação, que ela vai ser atendida pelo Dr. Joaquim, o titular, pelos servidores, e vai ter a demanda encaminhada. Na Polícia Civil de Goiás a gente tem isso, um grupo só para isso. Doutora, mas o GEACRE, ele atende todo o estado ou só Goiânia?
Essa questão ainda está sendo decidida. Atualmente, ele atua Goiânia e região metropolitana, colaborando com as demais unidades policiais do interior. Mas está para ser decidido ainda, porque a gente tem que ver a questão estrutural, como é que vai ser, mas a questão do apoio doutrinário, isso é estadual. Assim, o colega lá do interior tem dúvida, liga que o colega do GEAC vai dar um norte para encaminhar as demandas. Entendi. E além do GEACRE, a gente ainda tem a Delegacia da Mulher, certo? Temos assim, e no nosso caso, teve violência doméstica, nosso destino é a Delegacia da Mulher. Sim. Que tem nos principais municípios, nos maiores municípios do estado de Goiás, tem diversas delegacias da mulher. Conta para a gente um pouquinho, doutor, me ajuda aqui para quem está assistindo e não sabe, como que procede? Eu estou sendo vítima, quando a gente fala de vítima de violência, as pessoas estão pensando em porrada mesmo. Depois eu quero falar sobre os tipos de violência. Mas vamos supor que essa pessoa que precisa dessa informação, ela está sofrendo violência física. O que ela deve fazer? Sim. Olha, foi bom você ter falado do Disque 180 no começo, porque o Disque 180 se presta a denúncias. No caso da violência, assim, o ideal é você procurar a delegacia. Porque você vai pelo 180, você faz uma denúncia que vai ser documentada, encaminhada para um órgão, que vai ver para onde que vai encaminhar, vai chegar na forma de denúncia, aí vai ser designado a equipe de policial para apurar, é uma coisa demorada, né? O trâmite em si, ele demora, e depois vai ter a questão da divisão de quem é que vai investigar, até lá, assim, pode, assim, não chegar contente a resposta do Estado. Então, assim, a pessoa que é vítima de violência, de uma maneira geral, a violência acontecendo, está me agredindo, está aqui fora de casa buzinando, está com o pau na mão, polícia militar, 190 e não 180. Tem dentro da estrutura do Estado um órgão específico para atender demandas que estão acontecendo urgentes, que é a polícia militar. Acontecido o fato, e a polícia militar, se ela chegar e impedir a prática de determinado crime, ela necessariamente vai levar os envolvidos para uma delegacia de polícia civil, que é onde ficam os delegados de polícia, para decidir se eventualmente pode ter acontecido um crime, temos um flagrante, e é o caso de prender o agressor. Então, assim, a agressão acontecendo, você vai ligar no 190. Agora, aconteceu a agressão, você está sendo perseguida, você está sendo ameaçada, você foi agredida, você vai procurar a Delegacia da Mulher. Que aí você já vai procurar a Polícia Civil, que é o órgão do Estado encarregado de apurar os crimes que já aconteceram, e também tem todo o poder de impedir os que estão acontecendo, mas o nosso trabalho é investigar o que aconteceu, documentar o que aconteceu e apresentar para o Poder Judiciário para que comece aquilo que a gente chama de persecução penal em juízo. Tá, termo técnico, mas para começar o quê? Começar o processo de responsabilização legal do agressor, para que ele seja submetido ao crivo, à avaliação de juiz, e a ele seja imposta uma pena, se forem comprovados os fatos que a ele forem imputados. É mais ou menos assim. Então, revisando para não ficar uma coisa muito técnica e muito complicada, a agressão está acontecendo, 190. Chama a polícia militar para que ela atue prontamente e conduza as pessoas envolvidas para uma delegacia de polícia. Já aconteceu, já vai direto na Polícia Civil, que aí a gente vai trabalhar para documentar, apurar, proteger a mulher pedindo medidas protetivas, eventualmente, que a Polícia Civil faz todo esse trabalho, pedindo prisão de pessoas, nós pedimos a prisão, porque se saiu do flagrante, está acontecendo o crime, você pode prender a pessoa na hora, o delegado de polícia que manda prender. Mas se por acaso já passou, aí só o juiz pode mandar prender, mas o delegado de polícia pode documentar os fatos e pedir para o juiz essa prisão. A minha dúvida nesse meio tempo, a mulher foi agredida, ela não procurou porque ela não tinha como sair do local, porque tinha privação de liberdade, né, que a gente sabe o que acontece. E aí ela procurou depois, conseguiu chegar na delegacia da mulher.
o marido ou o amante ou a pessoa que se relaciona com ela, até questão de família também, né? Envolve, doutora? Envolve. Você tem, dentro da Lei Maria da Penha, você tem 3 níveis de relacionamento: familiar, que são ou se consideram aparentadas; coabitação, que convivem, independente de nível de parentesco; e qualquer relação íntima de afeto, independente de coabitação. Inclusive, Entendi. uma tese que nós estamos defendendo atualmente na nossa sessão na DATP é a aplicabilidade virtual, às relações virtuais da Lei Maria da Penha, né, que já é Nossa, reconhecida em algumas instâncias doutrinárias, e nós, na Polícia Civil de Goiás, estamos tentando implantar esse maravilha. reconhecimento. Maravilha. Bom, mas, maravilha, assim, o avanço, não o que está acontecendo. Sim, É. claro, maravilha a Doutora, atitude e não a causa. mas, assim, a minha dúvida o agressor, ele vai saber que você denunciou e que está havendo uma investigação contra ele? Ou não? Olha, é porque a questão dele saber, assim, necessariamente ele vai acabar sabendo disso. A boa técnica investigativa indica que as pessoas agressoras sejam as últimas a saber, justamente porque você tem que levantar elementos para aferir se o que está sendo... Porque as pessoas, até mesmo o agressor, a gente tem que ter em mente que eles, quando vão ser submetidos a qualquer medida estatal, deve acontecer um processo prévio de verificação, porque assim, a gente, claro, a vítima chega, nós a acolhemos, e o que ela falar vai ser sempre considerado, e ninguém vai questionar, e nem deve se questionar, ela pode reclamar, ninguém vai questionar o que ela está relatando. Mas nós temos por dever aferir se isso é verdade, porque assim, as notáveis exceções demonstram que há casos de abuso, o que levou o sistema a funcionar dessa maneira, exigir esse processo prévio de verificação para a incidência da lei sobre uma pessoa. Então, assim, a boa técnica, como eu ia dizendo, ela exige que a gente afira os fatos e, ao final, intimemos a pessoa indicada como agressora para que ela seja ouvida. Agora, isso não impede que determinadas medidas urgentes sejam tomadas. Então, ele É a pode tal da saber, ele medida vai saber, protetiva. sim, prisão, medida protetiva, assim, existem medidas que são feitas, assim, antes de ter uma decisão, antes até mesmo de ter uma definição, uma certificação pelo Estado da culpa da pessoa a quem é atribuída a agressão, porque as situações, tanto que o próprio nome da medida é medida protetiva de urgência, é uma medida cautelar, e pressupõe aquilo que a gente chama de evidência assim, mínima, assim, pelo menos um lastro de que aconteceu a situação, a gente chama de justa causa, e um perigo de retardar a prestação para depois da aferição do fato. Então, assim, a gente pode, eventualmente, pode saber antes, quando ele é intimado de uma decisão judicial de uma medida protetiva, mas a regra é que ele saiba depois. E a gente sempre fala para todos que registram, cautela. Não vai falando para todo mundo que você procurou a polícia, você fala para as pessoas do seu círculo próximo, que é a sua rede de apoio. Mas Sim. sempre peço para que ninguém revele que a polícia foi procurada, para que a pessoa não faça o que a gente teme que ela sempre faz, apagar as provas, que são os elementos que a gente precisa Sim. necessariamente para conseguir uma condenação. Tá. Mas me diz uma coisa, doutor. A medida protetiva, o que que é? O que que acontece? Por exemplo, eu tô sofrendo violência dentro da minha casa, vou na delegacia, aí Uhum. a própria polícia emite essa medida protetiva ou é preciso de advogado, juiz? Não. A Lei Maria da Penha e o fato das mulheres trans se submeterem a ela é muito positivo, porque ela traz um mecanismo muito próprio de pedir essa proteção. Que são você está com o seu cachorrinho, né? Eu estou com os meus gatinhos aqui ao redor. Tem 3 aqui que eu estou vendo e está faltando uma. Se você não pegar ele no colo, ele vai começar a latir. Desculpa, doutor. Sim, os meus estão dormindo, eu não vou nem cutucar, porque senão você já viu. Ele vai começar a miar. Ah, Então, a questão da medida protetiva, dentro do contexto da Lei Maria da Penha, o próprio delegado de polícia pode receber esse pedido da mulher, encaminhar para o juiz, ele tem um prazo curto para encaminhar, a lei fala em 48 horas, mas é encaminhado no mesmo dia,
e o juiz tem um prazo igual para decidir, mas também ele decide bem mais rápido. Em regra, o judiciário chega à medida, ele já avalia e aferindo, é o caso de dar essa proteção. Agora, uma coisa, Ariel, que todas as mulheres têm que ter muita atenção, é que a medida protetiva é um pedaço de papel com uma ordem escrita, né? Ela, a princípio, é uma ordem que, se descumprida, pode resultar na prisão da pessoa. Então, assim, é raro já conseguir... Existem situações em que a pessoa é muito perigosa e continua procurando ela. Então, depois que ela obter a medida protetiva, primeiro ela vai pedir a medida protetiva, não vai falar de jeito nenhum para ele, para o agressor, que houve o pedido de medida, por quê? Na verdade, ela vai cortar o contato, né? A gente já sabe disso. Mas há situações em que, assim, o coração bate mais forte, a saudade bate e existe o perdão. A gente sabe que acontece muito. Sim. Tem que tomar cautela para não falar para o agressor essa questão, porque a medida protetiva só é válida em relação a ele a partir do momento que ele é intimado por um oficial de justiça. Aí, depois disso, ele já está com a ordem instituída. Se ele descumprir, a vítima tem que procurar novamente a delegacia de polícia para comunicar e o juiz avaliar se é o caso de decretar a prisão dessa pessoa. A gente fala, aí tem gente que fala, nossa, mas aí já morreu. Não. O perigo, você tem que ter a condição de avaliar o perigo, se precaver, e em caso de situação que está acontecendo, você sempre vai discar no 190. Sim. A pessoa está lá te procurando, está descumprindo, porque até mesmo se por acaso a pessoa está só na porta, se tem uma medida protetiva, tem que ficar longe. Aí, aí ele está lá na porta, por favor, me receba, eu quero te falar determinada coisa. Chama a polícia militar, que eles, enquanto servidores públicos, vão verificar que ele está lá, vão pegá-lo, conduzi-lo à delegacia, e essa pessoa já vai ser presa, porque descumprir uma medida protetiva de urgência é um crime, e já enseja a prisão também. Então, assim, ter essa medida protetiva é um salvo-conduto para a mulher, mas sempre lembrando, é uma determinação que exige atitudes para ser cumprida, em caso de descumprimento. Doutora, a minha dúvida é em relação a quando as pessoas moram juntas. Pelo que eu saiba, o agressor é retirado do local, não é isso? Depende, né? Depende? Depende. A questão, assim, a lei, ela é muito clara no sentido de determinar o afastamento do agressor da residência. Agora, esse afastamento, assim, ele é determinado por um juiz de direito. Tem uma questão que, eventualmente, a própria autoridade policial, o próprio policial pode determinar que a pessoa saia. Mas isso acontece somente em cidades do interior, onde não tem juiz respondendo. O próprio policial. Só que, se o policial mandar que o agressor saia da casa, vai ter que seguir o mesmo procedimento, e o descumprimento dessa ordem não acarreta prisão. Então, ou seja, o ideal é, se está tendo a situação, a mulher diligenciar para encaminhar a demanda para ser remetida ao juiz para ter uma ordem judicial, porque a ordem judicial descumprida, ela acarreta prisão. E o que a senhora sugere para um casal, né, onde a mulher está sendo... Um casal no sentido de um par romântico, que mora junto, a mulher é cerceada de liberdade, ela conseguiu, de alguma forma, fazer uma denúncia, e o que ela faz agora? O que a senhora sugere que ela faça, na verdade? Olha, a pessoa que está cerceada desse ponto, se ela conseguiu fugir, a primeira coisa que ela tem que fazer é não voltar, né? É procurar a polícia. Assim, existe uma ordem mais ou menos lógica de procedimento nesse caso. Você vai procurar aquilo que a gente chama de rede de apoio, familiares próximos que vão estar do seu lado te ajudando, e depois você já vai imediatamente a uma delegacia de polícia para pleitear as medidas protetivas de urgência. E, eventualmente, aqui em Goiânia nós temos isso, solicitar o abrigamento em uma casa própria para mulheres vítimas de violência, para aguardar a decisão do juiz e ser colocada a salvo da atuação do agressor. Em Goiânia tem esse serviço que é fornecido pela prefeitura, né? A gente tem a casa abrigo da prefeitura, que assim, é a casa de abrigo para mulheres que tem, claro, tem o abrigo, né? Mas tem a casa abrigo, que é
destinada exclusivamente a mulheres vítimas de violência. É Tá. uma situação complicada, a mulher não pode usar telefone e tal, mas ela é abrigada junto com filhos menores, maiores não, mas filhos Tá. menores podem ser. Uhum. Então, assim, tendo filhos, é claro, a mulher trans também é abrigada, né? Aí a gente tem esse apoio nesse caso. Entendi. Doutora, então, só para a gente fechar aqui a questão da. Eu tenho só mais uma dúvida. Eu lembro de uma propaganda que passava que a mulher fazia uma estrela com batom e passava na farmácia. Não era Sim, isso? Isso ainda uhum. existe? Existe. O sinal vermelho, ele é assim, ele existe em nível legal dentro do estado de Goiás e assim, é uma lei destinada aos comerciantes que, apresentando-se uma mulher e mostrando algum sinal preferencialmente vermelho, pode ser de outra cor, se ela não tiver vermelho, assim, faz um X na mão, apresenta discretamente para que assim, o atendente possa enrolar no atendimento e providenciar a chamada da autoridade policial para atuar no caso. Ô, doutora, desculpa. Isso, Imagina. isso continua sendo divulgado porque era uma propaganda que passava na televisão. Então, assim, os Passava. comerciantes, eles têm ciência disso ainda? Existe uma manutenção dessa informação? Eu estou fora da DEAN já tem mais de ano. Então, eu não estou acompanhando, e essa lei é posterior à minha saída. Então, eu não estou acompanhando a efetiva aplicabilidade dela. Mas, assim, é lei vigente. Né? Então, assim, eu não tenho acompanhado aí, porque toda lei são comandos normativos escritos atualmente em meio digital, antes no pedaço de papel. Então, assim, ela para ser efetivada, ela tem que acontecer a situação e a consequência que a lei estabelece tem que ser cumprida, né? E eu, infelizmente, não tenho tido esse acompanhamento porque eu estou em outra sessão agora e não tenho acompanhado esse tipo de encaminhamento. Mas, assim, a princípio é uma lei vigente. Então, assim, Ah, isso aí já é uma coisa que é uma obrigação que existe. tá bom. Doutora, assim, a gente está num formato de entrevista, porque eu acho que é tão importante trazer essas informações. Aham. Eu não quero que a senhora se sinta assim, sabe, socorro, interrogatório. É um Não, eu bate-papo tô para mesmo, assim, isso. tá. É um bate-papo mesmo só para a gente poder trazer informação para as pessoas que precisam, né, saber disso. Então, assim, eu queria falar um pouquinho sobre os tipos de violência, tá? Os Claro. tipos de violência doméstica. E saber se uma mãe que está sofrendo violência de um filho é enquadrada na Maria da Penha também. Qualquer parentesco, assim, a lei ela não faz uma estipulação de nível de parentesco, colateral em segundo grau, descendente em primeiro grau, que é o filho. Assim, a lei ela fala pessoas que a pessoa é ou considera parentes, ou seja, é levado em consideração o relacionamento que a mulher vai afirmar ter com a pessoa, e depois vai ser verificado, é claro, para ver, por exemplo, você é criada por aquele casal que é amigo dos seus pais, assim, aí por algum motivo você foi criada por uma outra família, são parentes, né? Independente de Entendi. qualquer decisão judicial, porque Entendi. você considera o amigo do seu pai que você dá benção tio, ele é parente, né? Não sai lá de casa, você trata por tio, desde novinha vai lá, senta no colo, ou pega o Entendi. pirulito, né? Aí assim, é parente. Então, assim, aplica-se em todas essas situações. E no caso deles morando junto, não precisava nem de ser parente, né? Se mora junto, também é aplicada a lei, não é isso? Ela tem aplicabilidade nessas situações de coabitação, né? No âmbito doméstico, né? Ah, Sendo o âmbito doméstico, porque pode ter uma coabitação esporádica para fim de trabalho, que aí afastaria a princípio, né? Porque não teria essa hipótese, a verificação da hipótese da lei. Mas, entendi. assim, tendo uma relação de coabitação doméstica, isso aí entra tranquilamente.
E quais são os tipos de violência? Em que casos, assim, que a gente pode considerar que é uma violência que pode ser acionada a Lei Maria da Penha? Olha, a questão da violência, ela tem uma forma de interpretação muito ampla, que você admite a violência física, que é evidente, a violência psicológica, que também de uma certa maneira é evidente, a ameaça não deixa de ser uma violência física, tem violência Ameaça é patrimonial. física? A ameaça ela envolve a liberdade individual, ela é um tipo de violência moral, mas assim, não deixa de ser física porque ela acaba cerceando seu direito de locomoção. Então, assim, mas ela Entendi. tecnicamente é uma ameaça verbal, né? Não é, não é Entendi. física, mas ela tem efeitos, reflexos dentro do seu direito de locomoção. Tanto que dentro do Código Penal ela é tratada como um crime contra a liberdade individual, e a injúria, que são os xingamentos, é tratado como um crime contra a honra, que ofende que a O sua íntimo. dignidade, Uhum. né? A sua dignidade, decoro, que fala. A nossa lei é boa, ela tem altas expressões antigas, né, da década de 40, mas é muito legal. Se ofender alguém, sua dignidade ou decoro. Ou seja, se fosse hoje, xingar alguém, injúria. Então, assim, a violência Ah, pode ser praticada, cerceamento patrimonial, assim, você recebe o seu dinheiro, aí assim, quem vai tomar conta é o homem, né? Aí não te dá o cartão de crédito para você gastar nesse limite. Então, assim, isso é uma forma de violência. Agora, a atuação policial, assim, e todas essas formas de violência autorizam a mulher, uma vez verificado, a pedir uma medida protetiva. Só que é importante lembrar que nem todas elas são descritas como crime. Então, ah, a vantagem delas serem violência é que você, sofrendo esse tipo de violência e obtendo uma medida protetiva com uma ordem para o agressor não fazer determinada conduta, e se ele fizer, aí já vai ser crime, independente do tipo de violência que tiver sido praticado na origem. ah. Doutor, então, violência física, violência psicológica, Psicológica, violência sexual, patrimonial, sexual, claro, essa aí é patrimonial e a outra, patrimonial. a gente falou quatro, não foi? Física, É, são, psicológica, e eu tenho uma certa relutância moral. em Aqui. eu tenho uma certa relutância, Ariel, em ficar especificando textualmente as diversas modalidades de violência, porque é um trabalho que às vezes pode dificultar a vítima, que ela pode entender que determinada situação que ela está sendo submetida não se enquadra como violência. A minha recomendação: a situação está te incomodando, está te constrangendo, está te privando, você vai procurar a autoridade policial, de preferência uma delegacia especializada no atendimento à mulher, vai narrar os fatos para saber se aquilo se enquadra como uma situação digna de proteção. Em regra é, né? Então, assim, mais do que, assim, às vezes tentar tipificar, enquadrar e classificar as violências, o mais importante é saber que essas situações que te constrangem, por xingamentos, por podar a liberdade, obrigação de prestar favores sexuais, receber Controla agressores também, físicos. né, doutor? É, Controle, né? sim, o controle excessivo. Tem um novo crime no Código Penal que chama violência psicológica. Assim, eu tenho uma resistência em relação a esse crime, que a redação dele é muito vaga. Então, assim, quando você coloca uma redação muito vaga, você dificulta a interpretação de uma lei, ainda mais quando ela é penal. Mas, assim, se a argumentação for boa e a autoridade policial competente, a gente consegue fazer isso aí, transformar numa ação para proteger a vítima da violência. Entendi. Olha, eu acho que é muito importante isso que a gente está fazendo aqui hoje, e várias coisas surgindo na minha cabeça. Eu só não quero extrapolar o seu tempo, doutor. Como é que você está de tempo? Olha, assim, eu estou super tranquila. Assim, eu estou com as minhas colegas do trabalho, assim, que estão assistindo. Eu sei que estão, eu sei que elas estão na repartição, eventualmente, ou então em teletrabalho. Eu já quero dizer para elas que, assim, se tiver apertado, tiver que ir para casa, sintam-se livres, meninas, assim, não, assim, porque eu estou aqui à disposição, Ariel. O tempo que você Tá, precisar, eu estou aqui para falar.
Não, eu achei incrível, eu acho que tem muita coisa para a gente falar, e eu queria te convidar para a gente poder fazer alguma coisa em relação a isso no Transmission. Talvez a gente construir juntas uma cartilha sobre essa questão de direitos e deveres, enfim, dessas questões de violência, né? A Sim, gente tipificar, quando eu quis tipificar, porque quando eu descobri sobre violência patrimonial, eu entendi que muitas das coisas que a gente vive é violência, eu achava que não era. Então, talvez seja bom trazer isso para a luz, para ver se essas pessoas estão, às vezes, acham que merece estar passando por aquilo, né? Às vezes acho que é assim mesmo. sim, Sabe aquela sim, história que o homem fala? A mulher está de mini saia, quer ser estuprada. Não tem isso, com sabe? certeza. Então, isso está no inconsciente das pessoas e a gente tem que fazer alguma coisa. Essa inquietação Já minha... reparou? Ariel, você já reparou Ó, que às vezes uma pessoa faz uma coisa perto de você que ela deveria estar envergonhada dessa coisa e não está, aí você se envergonha? A mesma sim, questão às vezes é a agressão. Você é oprimida e se sente culpada pela opressão. Às vezes você se sim, sente responsável por uma situação que você não tem culpa nenhuma. Assim, na verdade, a gente tem sempre que entender que nós somos sempre responsáveis pelo aquilo que nos acontece, até como forma de amadurecimento e evolução. Mas assim, a gente tem que saber que há muitas coisas, assim, embora a gente possa ter um nível de responsabilidade, ele é muito pequeno. E a gente não precisa ficar se sentindo culpada de tudo, né? sim, com certeza. E o conhecimento, né? Acho que a gente já até falou sobre isso. O conhecimento faz a gente evoluir, faz a gente ter uma vida melhor. Eu acho que seria isso é importante a gente tentar ajudar essas mulheres trans ou cis, né, doutora? Que estão passando por Sim, esse tipo de situação e te convido então para a gente produzir algum material, seja uma cartilha, seja uma série de posts no Instagram. A senhora topa? Ariel, eu tô só às ordens, Ai, que porque assim, maravilha. vou te falar uma coisa, o que for para o bem, eu tenho Sim. o dever de fazer. Então, assim, eu faço sabendo que é um dever, mas satisfeita por ter a oportunidade de cumprir com esse dever. Você Ai, que pode me maravilha. procurar. Assim, eu não fico aí indo atrás, eu não vou na casa de ninguém, eu fico muito no meu canto, então, mas se você lançar o alerta, Laura, preciso, eu estou aqui. Que Você pode ficar maravilha. tranquilo. Assim, eu sou caseira, bicho do mato, gosto de Eu ficar na minha também. casa, no final de semana tomar alguma coisa, mas assim. Ó, mas na final do Claro que eu sou Transmission, a senhora está intimada, hein? Na final do sim, Transmission. Quero a senhora lá. tudo bem. Muito obrigada, Lara. Muito obrigada. Foi muito enriquecedor esse papo. Eu espero que a gente consiga trazer a paz, né? O discernimento para as pessoas que assistirem isso. Eu te digo que esse vídeo está sendo gravado, ele vai para o nosso site, que está sendo construído, e eu tenho certeza que Ótimo. depois vai chegar em muitas pessoas, tá bom? Perfeito, Ariel, Muito perfeito. obrigado. E eu quero agradecer a todas, a todos que assistiram. Se a Larissa for minha irmãzinha, a minha irmãzinha, a doutora Letícia, a doutora Isis, a Thalita, a todo mundo que entrou. Assim, um grande abraço para todos que estão presentes. Que eu não vejo todo mundo, porque eu estou assistindo o celular, então eu não vejo nomes. Por exemplo, a doutora Aham. Letícia, vendo ela como SMG9960. Então, assim, aí fica difícil às vezes, deu. Ó, eu queria Mas agradecer também, tá? A presença de todo mundo. Muito obrigada. Doutora Laura, tem nem palavras para agradecer o papo maravilhoso que a gente teve. imagine a Isis, minha amiguinha, minha colega, a doutora Isis, linda, maravilhosa. Gente, muito obrigada. Ariel, obrigada de coração. Assim, não foi trabalho, foi uma oportunidade que você me deu. Maravilha, obrigado. Adorei te conhecer, doutora. Espero que a gente se conheça pessoalmente em breve. Faça ordens. Um beijo grande. Beijo. Até mais. Tchau, gente.